vocês sobre o PL 2630, sobre a nota do Google, e vou pontuar aqui o porquê que eu sou contra e explicar para vocês aí, caso vocês concordem comigo, né, para a gente tentar ajudar, né, a mudar esse cenário. Então, para a gente começar, o link vai estar aqui embaixo também para que vocês possam ver o documento completo do Google, mas aqui eu pontuei alguns tópicos para a gente poder acelerar aqui e ficar mais simples. Então, eu pontuei os principais tópicos e eu vou explicar para vocês. Então, no item 2, né, no parágrafo 2 também, o item 2 ele fala: coloque em risco o acesso e a distribuição gratuita de conteúdos na internet. E no parágrafo 2, ele fala: proíbe esses tipos de licença de duas maneiras. Uma é exigindo que todas as licenças de direitos autorais para as plataformas sejam concedidas por entidade de gestão coletiva desses direitos, o que significa que criadores e titulares de direitos não podem mais decidir sobre si mesmos como desejam licenciar ou distribuir os seus trabalhos. O que isso significa? Significa que se eu, por exemplo, produzo conteúdo na internet, eu vou ter que usar, né, essa instituição ali para poder decidir e conseguir monetizar em cima daquilo. Se eu vou monetizar ou não vou monetizar. No parágrafo 3 também, a outra forma é obrigando que todas as licenças de direitos autorais sejam pagas, ou seja, ela vai obrigar que o Google, por exemplo, pague por todas as licenças de direito autoral, meio que vai inviabilizar o Google, né? Nesse sentido, as plataformas não poderiam mais oferecer serviços gratuitos de hospedagem ou compartilhamento de conteúdo sem pagar aos criadores que desejam usar seus produtos. Isso significa que poderá deixar de ser viável financeiramente para as plataformas oferecerem serviços gratuitos. Foi o que eu acabei de explicar. Então isso realmente também me chama um pouco a atenção. Item 3. Dá amplos poderes a um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver na internet. Aí é o ponto-chave. Porque, resumidamente, né, vou falar aqui para vocês o parágrafo 1, a PL 2630 coloca em risco o livre fluxo de informação na web ao prever a criação de uma entidade reguladora autônoma pelo Poder Executivo com funções de monitoramento e regulação da internet. Ou seja, isso é o que me chama mais atenção, né? Porque como que essa entidade, ela que vai decidir e ela é controlada pelo Poder Executivo, então isso me chama bastante atenção. Vamos pular um pouquinho aqui, que senão vai ficar muito grande esse vídeo. Vamos aqui para o item 4, né? Traz sérias ameaças à liberdade de expressão. Isso é o que todo mundo, né, já deve ter ciência, né? Ou seja, parágrafo 1, 2, 3 e 4 chamam bastante atenção. A proposta atual traz várias disposições que determinam um dever de cuidado a ser executado preventivamente pelas plataformas, principalmente no que se refere aos conteúdos considerados ilegais pela proposta. Se o texto avançar assim, empresas de tecnologia terão que filtrar e moderar conteúdos considerando uma análise legal e assumindo uma função exercida tradicionalmente pelo Poder Judiciário. Ou seja, basicamente o que ele quis dizer aqui é que, nossa, agora a gente que vai ter que julgar o que é certo ou o que é errado, né? E de uma forma como se a gente fosse realmente o Poder Judiciário. Então, é basicamente isso, né? O item 5 também, né? Aí é o que eu queria falar com vocês. Ele fala aqui, prejudica empresas e anunciantes brasileiros. Aí eu acho, sinceramente, que o Google quis puxar uma sardinha, porque se essa PL, realmente, eu não concordo de maneira nenhuma, mas ela principalmente vai ferrar muito, por exemplo, o Google. E aqui ele fala que vai prejudicar, mas aí ele cita, por exemplo, parágrafo 5, tá aqui, ó. Entre outras exigências, o novo texto prevê ainda que empresas compartilhem muitas informações sobre suas estratégias de marketing. Ou seja, a biblioteca de anúncios, sabe? Onde a gente vê ali o que as pessoas estão anunciando, as empresas estão anunciando. O que criaria mais desafios para as pequenas e médias empresas que usam o digital para competir com empresas maiores. Eu, particularmente, Fernando, não concordo com isso, porque eu acho que essa transparência, assim, é sadia, ela é aquele famoso benchmark, né, para quem entende um pouco de marketing ali, é o famoso benchmark, a gente saber o que as empresas estão anunciando, né, até mesmo para ser uma transparência. E assim como, né, empresas grandes vão querer ver o que empresas pequenas estão fazendo, ou talvez as empresas pequenas vão estar olhando mais o que as empresas grandes estão fazendo também. Então, tem dois lados da moeda, então eu não concordo com isso, tá? Minha opinião, Fernando Quintas, não concordo com isso. E também o parágrafo 7, que diz que
Também diz que é apenas empresas com representação local que podem anunciar em plataformas digitais no Brasil, impedindo que muitas companhias estrangeiras promovam seus produtos e serviços para brasileiros. Você consegue imaginar não poder ver um anúncio de passagens em um site de viagens estrangeiro ou um produto legal em um site de varejo internacional por causa dessa restrição? Calma aí, né? Mas isso daí eu até concordo com esse tópico, não sei se vocês, mas tá, aí eu compro essa passagem, o site é golpe. De quem que eu vou buscar? Eu vou entrar na justiça contra quem? Porque a empresa não tem nenhuma site aqui no Brasil. Como é que eu vou correr atrás dos meus direitos? Vocês concordam com isso? Muita gente usou isso aqui falando até mesmo que o drop ia acabar, que os anúncios iam acabar. Lógico que não. Particularmente isso aqui vai até ajudar quem faz drop. Por exemplo, eu faço drop de produtos white, produtos bem tranquilos, que ninguém consegue falar, não, você não pode anunciar isso aqui. Não, né? Aí eu vou me prejudicar com isso? Não, né? Muito pelo contrário. Eu vou até me beneficiar de outras empresas que não têm sede nenhuma aqui no Brasil, que não têm representação nenhuma aqui no Brasil, anuncie e talvez dê um golpe e fique elas por elas, porque não tem como correr atrás. Então, basicamente, isso aqui eu não concordo, tá? E para fechar, né, o item 6, que tem o parágrafo 5 e 6... Entendemos a urgência de lidar com questões tão importantes como o problema de desinformação e continuamos empenhados em contribuir com um debate público, inclusive com a criação de novas leis. O texto atual, porém, acabou se desviando de seu objetivo original de combater a desinformação, trazendo de forma apressada novos dispositivos sem discussão ampla com a sociedade, inclusive sem passar pela comissão na Câmara dos Deputados. Ou seja, isso aqui é um problema. Ou seja, está sendo votado bem rápido, não passou pela Câmara dos Deputados, né? E aqui, ó, no último parágrafo diz: criar uma legislação que tem o potencial de mudar profundamente a forma de como milhões de brasileiros, empresas e empreendedores usam a internet é uma responsabilidade compartilhada que precisa ser feita de forma colaborativa e construtiva para atingirmos o equilíbrio certo. Fale com seu deputado ou deputada e nos ajude a chamar a atenção para os potenciais impactos do PL 2630 com a hashtag #MaisDebate PL 2630. Então, galera, esse daí foi a minha opinião, né? Vamos levantar essa causa. Quem concorda comigo, deixa aqui embaixo, hashtag #MaisDebate PL 2630. E é isso, espero ter ajudado. Valeu!